Módulo 6, página 6 aí, ó, nós vamos entrar em função exponencial. Então, o próprio nome diz exponencial. Exponencial vem de expoente. Né? Então, o que acontece? A incógnita, ela está onde? No expoente. Então, a função de x em relação a uma base e o expoente é a sua variável. Então, aonde acontece isso? Acontece muito isso em proliferação de bactérias, que é o caso aí do vírus aí do Covid, né, 19. É uma função exponencial, gente. É uma função, né? É uma função onde você tem uma que divide em duas, essas duas que se dividem em quatro, né? Ixi, não quer funcionar. Aí essas quatro que se dividem em relação ao tempo, né? Então, quanto mais tempo demorar, mais divisão celular terá. Tá? Então, a função exponencial, ela trabalha muito as propriedades de potência e a equação exponencial. Né? Então, a função de x é dada por a, né? Onde eu tenho uma base a e um expoente x. E aí eu tenho duas situações, gente. Quando a base a aqui, ó, essa base a, ela for maior, certo? Quando for maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Tá? É uma função assim, ó, que cresce. E quando eu tenho a base dele entre 0 e 1, eu vou ter uma função decrescente. E vai que vai. Eles nunca vão encostar o eixo x. Diferente da logarítmica, porque a logarítmica ela corta o eixo x e não corta o y. Já a exponencial, ela corta o eixo y e não corta o eixo x. Tá? Então, ó, a exponencial, ela vai cortar o eixo y, ela pode estar aqui, ó, ou ela pode estar aqui, mas ela não passa para baixo. Ok? Então, ela tem o mesmo comportamento, tanto a logarítmica quanto a exponencial, com relação às suas bases, tá? Mas a diferença é que, né, um é positivo e o outro é negativo, tá? Vamos lá, existem funções que podem ser obtidas a partir da função exponencial. Por exemplo, as funções f, g e h dadas, ó. Então veja que o expoente aqui, ó, né, que é a incógnita. Então é só você colocar o valor de x aqui, ó, e colocar aqui ao mesmo tempo. E você fazer aquela tabelinha x, y, vocês vão conseguir visualizar a função exponencial. Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem? Sim. Sim. Sim, bem. Ó, então, ó, eu lembro que eu acho que eu já dei essa aula, mas tudo bem. Ó, quando x vale 0, né, é só você substituir aqui, ó, 2 elevado a x. Então, quando x vale 0 aqui, ó, ele vale 1. Então, é só você ir substituindo os valores no expoente. Tá? Então, a base, ó, veja que a base aqui, ó, é base 2, ou seja, a base é maior do que 1. Então, beleza. Quando ela é maior do que 1, eu vou ter uma função crescente, ó, ela não encosta no eixo x, ela vai embora. Ó, é uma função crescente, onde o domínio são todos os reais, ó, certo? E a imagem são todos os reais positivos e o zero não pode ser. Ou seja, só o eixo y positivo aqui. Ó. É a imagem dela. Tá bom? Então, o domínio são todos os reais, está todo mundo dentro do eixo x aqui, e a imagem
é os reais também, só que só o lado positivo e diferente de zero. É só a gente pegar e ir substituindo os valores na base e a gente chega neste gráfico de função exponencial aqui, ó, uma função crescente, tá? Então, conforme vocês vão alimentando os valores aqui, ó, em x, eu vou chegar no valor de y, tá? Quanto mais negativo você colocar aqui, ó, menor vai ser o número aqui, né? 1/8, 1/16, mas ele nunca vai chegar a zero, tá? Ele vai chegar bem próximo aqui, mas nunca a zero. Beleza? Tudo bem, hein? Podemos seguir, gente? Tranquilo? Já a base, que é entre 0 e 1, ó, tá vendo aqui a base entre 0 e 1, por exemplo, meio, ela vai ser uma função decrescente. Ó. Também, domínio e imagem, tanto na crescente quanto na decrescente, são idênticos. O domínio é todo o eixo x e a imagem é somente o eixo y positivo. Né? Então tá aqui, ó, a imagem é os reais positivos e diferente de zero. E o domínio são todos os reais. Tá? Então, é só colocar o valor de x aqui ó, no expoente e traçar o gráfico aqui da equação exponencial. Então, de novo, quando a base é maior do que 1, ela é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Sim? Então, aqui, ó, ela é crescente, né? Então, ó, o x2 aqui, ó, o ponto do x2 é maior que o ponto do x1 e o y1, né? O y2, perdão, é maior que o y1. Já na decrescente, elas são inversas. Então, quando ela cresce, o ponto 2 ele vai ser maior que o ponto 1, só que o y2 vai ser menor que o y1. Então, ela é uma função decrescente, os pontos aí. Belezura aí, gente? Tranquilo? Beleza? Então, tá bom, então. Então, eu não sei se eu coloquei exercício para vocês, mas vou colocar para vocês fazerem aí os exercícios. Vai entregar daqui uma semana, né? Então, vamos lá. Aplicações da função exponencial. Vamos assistir o vídeo aí. Vocês estão vendo o vídeo? Sim? Sim.
Legal, né? Bem bacana. Vocês sabiam? Hã? Alô, alô, alô. Estão vivos? Estão todo mundo aí vivos? Tinha som no vídeo? Oi? O vídeo tinha som? O vídeo tinha som. Vocês não viram o som? Eu não escutei nada. Eu também não. Ah, Eu também não. O que vocês não falaram? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos ver, peraí. Falem pra mim, vocês estão ouvindo? Vocês estão Não. ouvindo? Não, Oi? não, Estão ouvindo ou não? não. Não. O som tá ativo. Você tá de fone, professor? Oi? Você tá de fone? Eu tô. É por isso, então. Ah, é? Tem que tirar o fone? Eu acho que se tirar vai dar pra ouvir. Peraí. Agora travou tudo. Veja aí, agora. Elementos químicos Agora sim. Oi. Agora dá. usado na Beleza. datação de fósseis. O nitrogênio presente na atmosfera é atingido por nêutrons e, por meio de uma reação química, forma o carbono 14, um isótopo radioativo do carbono 12. O carbono 14 reage com o oxigênio da atmosfera e forma o dióxido de carbono,
que é absorvido por vegetais e por outros seres vivos. Ao longo da vida de um indivíduo, as reações metabólicas fixam o carbono 14 em seu organismo, mantendo a porcentagem desse elemento e a do carbono 12 em equilíbrio. Quando o indivíduo morre, o acúmulo de carbono 14 deixa de ocorrer, mas o decaimento radioativo continua. Assim, por meio de medições desse decaimento, é possível fazer as datações. Como a desintegração do carbono 14 ocorre a uma taxa constante, a massa remanescente desse isótopo, em cada instante, pode ser representada por uma função exponencial decrescente. O parâmetro usado na datação é a meia-vida, que no caso do carbono 14 é de 5.730 anos. Esse é o tempo necessário para que a massa do carbono 14 se reduza à metade. Esse dado permitiu constatar, por exemplo, que a massa do carbono 14 em flautas de osso encontradas na China equivalia a 32,8% da que existiria se elas tivessem sido confeccionadas recentemente. Para fazer esse cálculo, chamamos de C a massa de carbono 14 da flauta e substituímos essa informação na fórmula da função exponencial. Em seguida, atribuímos valores a t para encontrar um intervalo de 0,5 elevado a t que contenha 0,328. Assim, concluímos que as flautas foram encontradas entre 1,6 e 1,7 meia-vida do carbono 14. Como uma meia-vida do carbono 14 corresponde a 5.730 anos, a datação das flautas para o intervalo de t entre 1,6 e 1,7 fica entre 9.168 e 9.741 anos. Esse método é muito usado por arqueólogos e antropólogos para descobrir a idade de fósseis, múmias e manuscritos. Um caso que se destaca é o dos manuscritos do Mar Morto, as escrituras mais antigas já encontradas do Velho Testamento. Pelo método da datação por carbono 14, pesquisadores descobriram que o material tem cerca de 2.000 anos. Esse método não é adequado para materiais com mais de 40.000 anos, pois após o período de 7 meias-vidas, a massa do carbono 14 se reduz a praticamente zero. Também não é possível aplicar a técnica a materiais com menos de 100 anos, pois eles ainda não sofreram um decaimento de radiação suficiente para a datação. As múmias egípcias, por exemplo, podem ser datadas por esse processo por pertencerem ao período entre 4.500 a.C. e 641 d.C., dentro da faixa de datação. Legal, né? Sim. Então, bom, você viu como é importante a função exponencial, né, gente? E a situação da Covid, né, ela já expliquei bastante para vocês a respeito disso. Ela também se baseia em cima do exponencial, tá bom? Então, o exponencial, ele tem várias aplicações, tá? Então, ó, Silvana investiu R$1.000 em uma aplicação financeira que rende 2% ao mês. Para calcular o saldo M dessa aplicação após T meses, podemos utilizar a expressão MT 100 vezes 1,02 vezes T. Então, ó, posso calcular em cima disso daqui, veja que o expoente é 1 aqui nesse caso. Para T igual a 12, eu jogo T aqui, ó, né, 1,02 elevado a 12. Isso aqui é juros compostos, que a gente vai ver em matemática financeira depois. Então, a base do composto é o logarítmico e a exponencial, tá, gente?
Então, existem juros simples e juros compostos. Os juros compostos é onde nós trabalhamos, na verdade, os bancos trabalham, né, nos empréstimos. E por isso que cada vez que está os bancos cada vez mais ricos. Tá bom? Então, existem várias fórmulas, tá, gente? Várias fórmulas onde a incógnita está no expoente. Então, ó, tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então, ó, ó, gente, essa aqui, ó, certo montante M pode ser calculado, ó, isso aqui, ó, é a fórmula de juros compostos, tá? Então, é só aplicar, vocês vão aplicar a fórmula simples, sem nenhum estresse aí, tá? É só aplicar a fórmula e analisar as fórmulas aqui e trabalhar os valores que estão sendo aplicados aí. Vamos lá, gente, ó, equações exponenciais. Gente, equação exponencial, ela é importante porque ela é a base do logaritmo. O logaritmo é um ponto onde a gente vai chegar daqui, não sei se ainda nesse trimestre, talvez sim, talvez não, depende da evolução aí. O logaritmo, ele surgiu para que expressões que não têm raiz quadrada exata tivessem um resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Raiz de 9, quanto dá raiz de 9? 3, né? E raiz de 16, quanto dá? 4. 4. E raiz de 13, quanto dá? Não sei. Então, o logaritmo ele foi inventado para estas situações, raízes inexatas, tá bom? Que a gente vai visualizar. Mas antes da gente chegar em logaritmo, nós precisamos trabalhar pela exponencial. E a base exponencial, ela tem uma propriedade fundamental. Na verdade, ela tem algumas propriedades fundamentais. Ela fala assim, que se a base de um lado da equação for igual à base do outro lado da equação, as bases se anulam e os expoentes são iguais. Então, o segredo da equação exponencial é igualar as bases, é trabalhar as bases. E aí tem algumas propriedades para vocês chegarem nisso, que se baseia nas propriedades de potência e raízes. Então, vocês precisam estar atentos às propriedades de potência e raízes. Uma vez vocês bem consolidados essas informações, vocês conseguem resolver facilmente as equações. Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês. 3 elevado a x é igual a 27. Vamos lá? É uma equação? Sim, eu tenho uma igualdade. Tenho letras e números? Sim. Tenho uma incógnita? Sim, é uma equação. Qual é a equação? Uma equação de primeiro grau exponencial. A incógnita está no expoente. Então, ela é exponencial. Então, quando eu tenho uma equação exponencial, eu preciso trabalhar as bases. Veja que 3 e 27 são bases diferentes. Eu não consigo transformar, até eu conseguiria transformar o 3 em 27, mas é mais fácil transformar o 27 em 3. Como? Fazendo a sua fatoração, ou a sua decomposição através do MMC. Então, usando os números primos, né? Aqui vai dar 9, aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Então, ó, 3 ao cubo. Portanto, 27, gente, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. E, por propriedade exponencial, bases iguais, cancelo elas. Então, os expoentes serão iguais. Logo, o x é igual a
3. Solução, porque é uma equação, x pertence aos números reais, tal que x igual a 3. Ou solução, abre parênteses, chave, 3, fecha chave. Tudo bem? Por enquanto? Tudo tranquilo? Sim. Tá? Então, ó, aqui, ó, outra situação. Ó. Veja que 1/3 aqui, gente, vocês precisam dominar as propriedades de raízes e potência. 1/3 é igual a raiz de 27. Ó. Exemplo legal. Ó, 1/3 de x é igual a raiz de 27. Eu preciso trabalhar as bases para igualar as bases. Então, ó, prestem atenção. Primeira coisa, esse 1/3 aqui, ó, eu posso transformar ele em base natural? Sim. Jogo 3 para cima, ele vai ficar assim, ó, 3 elevado a menos x. Expoente negativo é uma fração. O grande ponto da transformação das equações exponenciais é que a gente sempre viu isso aqui, ó, x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Agora, nós, na maioria das vezes, nós teremos esta situação e nós precisaremos transformar essa. A igualdade, ela tanto serve na ida quanto na volta. Então, ela precisa ser respeitada tanto na ida quanto na volta. É o que acontece aqui neste caso. Eu preciso voltar. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, ó, eu voltei aqui, né? Ó, expoente negativo é uma fração. Então, eu voltei ele na base inteira aqui, ó, 3. E do outro lado? Do outro lado, 27, gente, que nós acabamos de fazer a fatoração dele, dá 3 ao cubo. E aí, ó, vai ficar assim, ó, raiz de 3 ao cubo. Extrai a raiz disso daí, lembrando que 2 está aqui fora. Quem está fora vem em baixo. Então, vai ficar assim, ó, 3 elevado a 3 meios. 3 elevado a 3 meios. Lembrando que expoente fracionário é uma raiz. Pronto. Eu consegui agora, ó, trabalhar as bases. Ó. Uma vez trabalhei as bases, igual às bases, menos x é igual a 3 meios. Portanto, x igual a menos 3 meios. Aqui. Essa é a solução da equação exponencial. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo bem? Uhum. Então, bom. Tá? Aqui, ó, outra situação importante, ó. Veja que o 64 dá para a gente fatorar eles através de MMC. Nós vamos chegar em 2/6. Então, 64 é a mesma coisa que 2/6. Propriedades de potência. Potência da potência. Então, vou ter uma distributiva aqui, ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 1, x. Então, ó, ficou 2 elevado a x quadrado mais x igual a 2/6. Cancelo as bases, se torna uma equação de segundo grau. Então, o segredo da equação exponencial é você transformar as bases. E como que você faz isso? Através das propriedades de potência e radiciação que nós já passamos no início do módulo. Então, se você está com dificuldade de propriedade, de radiciação e de potência, por favor, vocês precisam estarem bem atentos a essa situação. Tá bom, gente? Faltam acho que 4 minutos aí. Eu preciso gerar um segundo link, não vai ter jeito. Vou ter que gerar um segundo link. Já posto lá para vocês. Combinado? Voltem na aula, hein? É importante. Tá bom?